Bom dia, Rafaela. Bom dia, professora. Tudo bem com você? Tudo. Prazer em conhecê-la. Prazer conhecer a senhora. Ô, Rafaela, eu estou numa dúvida. A gente vai ter algum assistente aqui nessa sessão, você sabe? Assistente, em que sentido? Quem vai passar os vídeos? Ah, sou eu que passo os vídeos. Ah, tá. Eles te passaram? Sim, então, já estou com todos aqui para passar. Não, então tá jóia. Engraçado, porque eu achei que esse papel seria de um assistente ou do moderador, mas eu procurei e não achei, então é você que vai compartilhar, né? Isso. Ah, beleza. Tá jóia. Então, um pouquinho antes, mas é bom para ver se está tudo tranquilo, né? Sim, sim. Você quer testar, compartilhar um vídeo ou está tranquilo para você assim? Tá tranquilo. Se a senhora quiser que eu teste, porque Você já ontem tem eu já... costume, né? E ontem eu também já fui debatedora de outra sessão. Então, Ah, tá. tá bom. Beleza. Ô, Rafaela, eu também queria te perguntar qual que é a dinâmica que você acha que seria melhor, sabe? Porque a gente tem 1h30 e 4 trabalhos, né? Então, 8 minutos cada trabalho. É isso aí, né? Às vezes não passa de 8, não, né? Você acha que a gente apresenta tudo e depois abre para o debate, ou você acha melhor um por um? Passa o Eu vídeo. acho Eu acho melhor passar todos os vídeos primeiro e aí depois vai debatendo. Depois vai um por um, né? É, Ah, não, é melhor, porque eu acho que assim fica melhor para administrar o tempo, né? Eu fico, às vezes, com receio de a gente colocar o pessoal para falar, né? E aí rende uhum, mais do que deveria, e os últimos sim. ficam com pouco tempo, né? Isso, é. E eles também, eles se parecem em alguns pontos, né? Eles tratam de assuntos que podem se complementar, então é bom que eles já vejam todos os artigos, as apresentações, até para fazer esse próprio intercambiar, né, entre os estudos. Não, beleza, então, tá joia. Você é da Universidade Federal do Ceará, né? Você está fazendo Isso, doutorado lá, né? isso. Você está em qual ponto do doutorado? Eu estou na metade, vou qualificar agora no começo do ano, Uhum. e aí passar para a coleta dos dados. E qual que é o seu tema de trabalho? É sobre sustentabilidade de carreiras, de Hum, pessoas que têm múltiplas carreiras. Assim. hã? Muito interessante. Quem te orienta lá? É a professora Tereza Cristina. Beleza? Quer dizer, fui contemporânea do Aquino. Ai, gente, a hora que Sim, eu ia professor falar, Cabral, isso que eu ia falar, o nome dele, tem hora que foge, né? Nossa Senhora do céu. professor Augusto Cabral. Augusto, é o Augusto, isso. Fui contemporânea dele lá na época que ele fazia doutorado na UFMG. Veio para cá, para Minas. Isso, ele fez doutorado aí. É, Ah, beleza. Ah, muito bom, viu? O seu trabalho ter carreira é um dos temas com os quais eu trabalho, me interessa muito. Depois eu vou acessar. Que os 2 anos você está defendendo, né? que há uns 2 anos. A expectativa é 24. Tá indo bem no período correto, né? Estou fazendo tudo dentro do tempo, então pretendo defender dentro dos 4 anos. Bacana, muito bom, viu? Ô, Rafaela, outra coisa para a gente combinar. Então, eu acho que esses papéis que eles colocam aqui no CBAD, engraçado, eu acho que no Lenampad eles são mais claros do que aqui no CBAD, que é a hora que eles fazem a confusão. Mas eu ia te perguntar o seguinte, então, eu como moderadora, eu vou fazer a abertura, né, isso, recepcionar o pessoal, vou falar dos trabalhos, e aí eu passo para você compartilhar os vídeos, é isso? Isso, E isso. aí depois, quando terminar, eu chamo de novo, aí eu chamo
você para iniciar o debate a partir da ordem, né? Vamos fazer na ordem? Podemos fazer assim? Na ordem que está. Vamos assim, né? E aí vou passando a palavra para o público, né? É isso mesmo? Isso. É, Tá, beleza. Estou chegando a Estefânia. Bom dia! Bom dia, Stefania. Como vai? Ah, Simone, acordar cedo não é comigo, não. Cedo é que horas? Cedo é que horas? Cedo é antes das 8, não adianta, gente. O meu cérebro leva um tempo para processar, assim, mas estamos aí. Ó, travou um pouquinho, mas tá beleza. E a Adriane? Chegou a Adriane também. Bom dia. Bom dia, Bom dia. tudo bem? Tudo. E aí? Difícil acordar cedo também? Na verdade, eu estou com um problema inverso, né? Eu quero dormir e ficar mais tempo na cama e não consigo, é estresse mesmo, né? Então, eu não tem jeito, 7 horas da manhã eu acordo, dependendo da hora que eu for dormir, tanto que eu ainda estou com sono. Ô, Adriana, eu também tenho isso. Gente, final de semana, 6h30, estou eu acordando. Eu falo assim, chega possível. É o horário de todo dia, né? Aí chega final de semana, 6h30, eu falo assim, chega 9 horas ainda não. Pois é. Queria tanto conseguir dormir até às 9. Mas as férias estão chegando, né? Verdade. Não? Zero férias para quem está terminando dissertação. É verdade, não tem mesmo, né? E pergunta para a Rafaela, que está no doutorado, se as férias estão chegando. Não temos férias. Nem o Isso não orientador, existe. né? Não, a Carol vai tirar férias, eu que vou ficar. Mas a gente tira férias e acaba trabalhando, né? Quando tem orientação assim, para finalizar, para defender, é um problema. No nosso programa, a gente chegou a mudar a entrada, né? Porque o ingresso era março, né? A gente passou o ingresso para agosto. Ah, é? Mudou para agosto? Nós mudamos, né? A Pró-Reitoria autorizou e a gente mudou. Para melhorar esse fluxo, sabe? É uma boa ideia, na verdade, né? Porque final de ano junta janeiro e dezembro, e aí vai aquela confusão toda. E para a secretaria, a gente tem um secretário só, era uma loucura, porque ele tinha que cuidar relatório CAPES, né? Porque é tudo nessa época, né? De dezembro até janeiro. Processo seletivo, matrícula e defesa. Então, tadinho, ele ficava realmente sobrecarregado. Vocês no FMG, vocês têm recesso em julho? Não, né? Geralmente tem recesso? Não, recesso não tem, não. Recesso não, Adriane é da UFMG? Eu sou da UFMG. Mas eu não estou apesar de eu ter doutorado em administração, hoje eu não leciono na administração. Eu leciono na gestão de serviço de saúde, que é um curso no âmbito do REUNE, né? Dos cursos disciplinares, e ele está localizado na escola de enfermagem. No campus da saúde, sim. Campus da saúde, exatamente. Eu fiz disciplina nesse curso. Fez? Na graduação ou mestrado? Na graduação. É porque eu graduei na UFMG. Olha que interessante. Que disciplina você fez? Você lembra, não? Ah, meu Deus. Eu sei que não lembro. É porque eu sou farmacêutica. Aí eu fiz uma disciplina de gestão na saúde, mas também fiz uma outra que era gestão de custos. Eu fiz aí, em vez de fazer lá na face, eu fiz na saúde também. Aí eu não lembro, faz tempo. Eu estou cumprimentar o Ronan, né? Ô, Ronan, bom dia. Olá, bom dia. Ronan. Stefania, Simone. E pessoal, bem? bom dia. Tudo jóia. Bom dia. Eu estou vendo Simone. aqui. Oi? Não, eu ia te falar. Fala. Ia te falar só que eu sonhei com um artigo, Simone, que eu quero escrever, e é com você. Ai, gente, esses mestrandos doutorandos sonhando, isso é um perigo, sonhando. Dorme com a tese, acorda com a dissertação, é assim? Não? Eu faço isso o tempo todo, a Carol morre de rir. Eu já falei com ela que o Salvador Dalí fazia a mesma coisa e ninguém tirava sarro da cara dele, sabe? Mas aí eu sonho com todos os meus artigos, com tese, com tudo. Depois a gente acerta para conversar, viu, Stefania? Não foi sonho bom, né? Foi sonho bom, né? Não foi pesadelo, não, né?
Mas sabe o que eu digo para os meus alunos, e uma delas, pouco tempo atrás, eu reencontrei uma egressa do mestrado, ela disse, eu lembro disso e faço até hoje, professora. Quando eu dou a disciplina de métodos qualitativos, eu digo, gente, vocês têm que deixar um caderninho e uma caneta na cabeceira da cama, assim, né, do ladinho, porque é no sonho mesmo, é à noite que a gente tem as melhores ideias. E aí, acorda, escreve, porque no outro dia não vai lembrar. Mas eu faço isso até hoje. Eu faço isso. É dormindo e tomando banho, gente. Melhores horários para você pensar no trabalho é dormindo e tomando banho. Oi, gente, agora deixa eu só verificar uma questão aqui. A gente está gravando essa sessão, Rafaela? Mas não era quando começasse as apresentações, que era para iniciar a gravação, não? Que a gente não, quando a gente informal aqui e já começa a gravar a sessão? Quando a gente entra, ele já está gravando. Já começa, né? Então, cuidado que vocês estão falando aí, hein, gente? Agora é tarde, Simone. Nem pediram, né? Quer dizer, autorização a gente já dá no começo, né? Mas a gente vai no bate-papo informal, né? Ei, gente, bom dia, Priscila, bom dia, Geraldo. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem com vocês? Tudo jóia também, beleza. Mas, gente, nós já estamos aqui, já estou aqui verificando, né? Chegou o Ronan, que é do segundo trabalho, o trabalho no qual eu sou coautora. Chegou agora a Priscila, representando o terceiro trabalho, e a Estefânia, o quarto, né? Agora, Regina, o primeiro trabalho tem uma autora única, né? A Regina. Então, só falta ela, não é isso? Geraldo está aqui para dar uma força, né, Geraldo? Achei que você estava no trabalho também, fui conferir, mas não, né? Vim dar um oi, acompanhar aí as apresentações. Beleza. Bom dia e boa apresentação para todo mundo. Joia, obrigada. O que vocês acham, gente? Rafaela, já são 8h30 em ponto, né? A Regina é a autora única do trabalho, não chegou ainda. A gente não sabe, né? Às vezes pode ter tido alguma dificuldade também ali com a internet, mas vocês acham que a gente espera um pouquinho, gente, ou a gente começa já para não ter problema? O que você acha, Rafaela? Acho que a gente podia ir passando os vídeos, né? Quando ela entrar, ela acompanha. Podemos passar, né? Até porque a autora, para ela também, ela fez o vídeo, então não tem nenhuma novidade, né? Então, gente, só cumprimentando aqui agora, né, de forma ampla a todos vocês, gostaria de agradecer não só a presença, né, dos autores, mas também quem já está aqui para acompanhar a sessão, como Geraldo, Adriane, agradecer também a Rafaela, né, que é a parceira aqui na sessão. Então, a gente ficou com uma divisão de papéis em que a Rafaela vai ser a debatedora na sessão, tá? A Rafaela é doutoranda na Universidade Federal do Ceará, né? E eu vou ser a moderadora da sessão. Meu nome é Simone e eu sou professora no PTGA da PUC Minas, né? Para quem ainda não me conhece. Então, a nossa ideia aqui, gente, é fazer o seguinte, eu estava trocando aqui com a Rafaela uma impressão. Nós pensamos em compartilhar primeiro os 4 vídeos e depois partir para o debate. Então, a partir daí, a Rafaela inicia chamando cada trabalho, né? E aí a gente faz o debate, talvez com uma resposta ou algum complemento de cada autor, né? E depois disso a gente abre para todo mundo, né, Rafaela? Depois que você tiver as considerações de cada trabalho com aí a resposta, né, o acréscimo de cada autor, ao final a gente abre para todo mundo. O que vocês acham? Porque aí é uma forma da gente não se perder no tempo, porque geralmente os últimos trabalhos acabam ficando prejudicados se a gente vai fazendo um por um, né? Vamos assim, então? Tranquilo? Então, nós vamos na sequência aqui. Nós temos nessa sessão 4 trabalhos. O primeiro é o trabalho da autoria de Regina da Silva de Camargo Barros, da Escola Paulista de Política, Economia e Negócios, da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. O trabalho é Diversidade e Equidade como elementos de estratégia corporativa no setor bancário. O segundo trabalho, a gente vive essa pressão, entendeu?
de estar mentindo. Estigma e silêncio do trabalhador soro positivo é de autoria do Ronan Romão de Freitas Vieira. Eu sou coautora no trabalho e nós somos do PPGA da PUC Minas. O terceiro trabalho, o empreendedorismo feminino no cenário de recuperação econômica pós-pandemia, explorando a subjetivação da mulher no discurso do governo, é de autoria da Priscila Lopes Bertolino, da Universidade Positivo, e de Adriana Vignoli Rampazzo, da Universidade Estadual de Londrina. O último trabalho, o quarto, é a terceirização do cuidado, maternagem e as condições de trabalho da empregada doméstica na América Latina. Uma análise fílmica comparativa entre Roma e Que Horas Ela Volta, de autoria da Estefânia de Castro Helmut, Estefânia eu sempre agarro no seu sobrenome, né? E de coautoria da Carolina Maria Mota Santos, ambas também do PPGA da PUC Minas. Tá? Então, gente, esses são os trabalhos dessa sessão. Vou passar agora, então, para a Rafaela, para que ela comece a compartilhar os vídeos, né? E aí depois nós retomamos. Muito obrigada, Rafaela. Olá, eu me chamo Regina e eu sou da Unifesp e eu vou apresentar a minha pesquisa que tem como título Diversidade e Equidade como elementos de estratégia corporativa no setor bancário. Bom, sabemos que a sociedade ela está em contínua evolução e por conta dessa evolução, temas que antes eram encarados como tabus, hoje são encarados de uma forma muito mais tranquila, comum, né? E sem preconceitos, como o tema diversidade e equidade. Esse tema de diversidade e equidade é utilizado por muitas empresas como parte de sua estratégia, né? Até isso é colocado em questão, até que ponto isso é real e até que ponto isso se torna um pouco de propaganda enganosa. Porém, sabemos que muitas empresas realmente fazem uso e aplicam diversidade e equidade em suas empresas com ações realmente notáveis. E sabemos que públicos considerados aí minorias, como a população indígena, o público LGBTQIA+, ou pessoas pertencentes ao gênero feminino dentro das corporações, vêm conquistando maior espaço, né? Têm tido voz e podem, assim, conquistar o seu espaço, conquistar seus direitos de uma forma muito mais plena. Então, essa foi a motivação dessa empresa, pensar que isso é encarado cada vez mais como algo real, presente nas organizações e que está sendo utilizado como parte de uma estratégia. Então, o grande objetivo dessa pesquisa é verificar como que se configura uma estratégia legítima focada em diversidade e equidade em instituições financeiras, né? Que até no passado eram tidas como instituições bastante tradicionais, né? E como elas tratam este tema. Falando do referencial teórico, buscou-se abordar um pouco dos dois temas, diversidade e equidade, e falar um pouco sobre estratégia corporativa. A diversidade ela pode ser definida como algo que é diverso, diferente ou dessemelhante. Pensando no aspecto corporativo, quando fala-se a respeito de diversidade, fala-se de algo que envolve um diálogo e valores compartilhados de uma forma plural em diferentes culturas, indo completamente em contradição à homogeneidade, a algo igual, né? Mas encarar o que é diferente como algo bem-vindo para a corporação, por assim dizer. Já a equidade, ela tem por objetivo proporcionar liberdade a todos os seres humanos, para que esses possam desenvolver suas capacidades e fazer escolhas sem serem estereotipados. Como um público feminino tem os seus estereótipos, o público LGBTQIA+. Então, eles serem livres. O intuito da equidade é eles serem livres e iguais a qualquer um outro público. E aí entra a estratégia corporativa,
Há autores que dizem que há uma correlação positiva entre diversidade, equidade e performance financeira. E há outros autores que dizem que a expansão da empresa deve associar em sua estratégia diversidade e equidade. Então, ações que envolvam esses dois itens devem estar presentes em uma estratégia. Para analisar de fato essa pesquisa, foi feito um levantamento documental através de uso de dados secundários entre as 3 maiores instituições financeiras brasileiras, que são Itaú, Bradesco e Santander. Foram analisados os relatórios ali disponíveis ao público de 2011 a 2020. E a análise foi embasada nos 4 imperativos estratégicos definidos por Hunt 2018, em que estão aí definidos nessa imagem, né? E tem comprometer-se e disseminar o compromisso. 2, vincular inclusão e diversidade à estratégia de crescimento. 3, criar um portfólio de iniciativas. 4, adaptar-se para maximizar o impacto. Cada um desses itens, né, desenrolam-se ali através de outros itens para que haja um afunilamento na análise. Para ficar um pouco mais simples na hora de analisar, foi dividida essa análise em 3 blocos. Uma comparação de resultados referente aos indicadores de composição do quadro total de funcionários e sua variação, percentuais de funcionários, mulheres, negros e pessoas com deficiências, PCD. Bloco 2, comparação dos resultados referentes aos indicadores de percentual de cargos de gestão, ocupados por mulheres, rotatividade por funcionário de gênero. E 3, comparação de iniciativas direcionadas à diversidade e equidade. No primeiro bloco, foi possível aí analisar as variações que foram acontecendo em cada uma dessas empresas ao longo dos anos. Então, dá para perceber que houve uma variação em todas elas, especialmente Itaú e Santander, percebe-se uma variação aí constante no número de funcionários. No percentual de funcionários de gênero mulher, é possível perceber que cada uma dessas instituições possui uma divisão até interessante de gênero. Apenas ali dá para perceber um pouquinho, uma diferença um pouquinho no Itaú e no Santander, que tem índices maiores do que o Bradesco. Então, Itaú e Santander talvez tenham mais mulheres do que homens, né? Tem ali 59%, 58%. Percentual de negros, todas elas têm, porém, dá para perceber que esse item no Bradesco é um pouco mais explorado. Já o percentual de PCDs é bastante parecido. No Santander há um percentual um pouco maior, principalmente nos anos recentes. No bloco 2, comparação dos resultados referente aos indicadores de percentual, dá para perceber que há uma rotatividade por gênero, né, maior no Santander. O percentual de cargos de gestão ali entre homens ainda predomina, tanto em cada uma das instituições, especialmente no Itaú, com 86%. Então, mais homens em cargos de gestão do que mulheres. No terceiro item, que é a respeito de ações, né, iniciativas relacionadas à diversidade e equidade, dá para perceber que todas elas mantêm essas ações. Na conclusão, dá para perceber que as 3 empresas, elas mantêm ações voltadas à diversidade e à equidade, especialmente nos dados mais recentes. As mulheres ainda são minorias em cargos de gestão e políticas de LGBTQIA+ ganharam espaço ao longo dos anos. Então, dá para perceber que, de fato, as estratégias dessas empresas estão associadas realmente à diversidade e à equidade, com percentual aí, com abertura ou possibilidade de melhoria, sempre nos próximos anos. Essas são as referências, gostaria de agradecer. Muito obrigada.
agora eu vou passar ao próximo trabalho. Olá, eu sou o Ronan Romão de Freitas Vieira, aluno do doutorado em administração do PPGA da PUC Minas, que em conjunto com a professora doutora Simone Costa Nunes, desse mesmo PPGA, submeteu o trabalho intitulado A gente vive essa pressão, entendeu? De estar mentindo. Estigma e silêncio do trabalhador soropositivo. Desde o início da epidemia do HIV/AIDS, uma série de metáforas poderosas foi associada em torno do vírus e da doença. Tais metáforas sustentam estigmas e impõem grandes desafios à pessoa soropositiva nos mais diversos contextos da sua vida. Como exemplo, a gente traz um dado que consta em um dos últimos boletins epidemiológicos sobre HIV/AIDS no Brasil, de que quase 40% da população brasileira alega que deixaria de comprar legumes e verduras de uma pessoa que vive com HIV/AIDS. Esse dado é para ilustrar que, num contexto como esse, o local de trabalho é ainda um espaço em que se perpetua a estigmatização da pessoa que vive com HIV/AIDS. Mesmo com a garantia da qualidade de vida e da aptidão para o trabalho assegurados pela qualidade do tratamento disponibilizado e em ampla distribuição no Brasil. Pesquisas recentes indicam também que o medo de ser estigmatizado implica em prejuízos de ordem emocional em indivíduos cuja identidade é passiva dessa violência. Em diversos estudos com trabalhadores soropositivos, conclui-se que o HIV/AIDS é associado à morte iminente e comportamentos imorais reprovados socialmente. Assim, a gente coloca como questão: de que maneira o estigma impacta o trabalhador soropositivo e influencia seus sentimentos e experiências no local de trabalho? Nosso referencial teórico concentra a sua discussão em torno da teoria do estigma. A gente traz, então, a noção seminal, que seria dada por Goffman, né? Então, o estigma numa perspectiva goffmaniana, enquanto um atributo profundamente depreciativo, que se estabelece quando o sujeito normal e estigmatizado se encontra na presença física imediata um do outro. A gente amplia essa discussão com outros autores, considerando talvez o que seria ali um estigma para além de Goffman, mais que um adjetivo que desqualifica o seu portador e representa desafios da sua vida, o estigma ele é compreendido como uma reputação depreciativa aprendida e compartilhada num dado contexto cultural, que determina aquilo que é considerado anormal naquele contexto. E, nesse sentido, legitima a diferença de forma negativa como um demérito, corroborando e perpetuando injustiças ao favor da ordem social estabelecida por meio das relações de poder. E a gente traz também uma discussão, ainda mais recente, que seria a do estigma antecipado, que diz do quanto uma pessoa com identidade estigmatizada ocultável acredita que será desvalorizada ou isolada, caso tal identidade se torne conhecida por outras pessoas, assumindo assim prejuízos de ordem emocional. É bastante apropriado inserir nessa discussão a situação da pessoa soropositiva, que vive a possibilidade de ocultar a sua identidade, mas não sai intacta da possibilidade de vivenciar a estigmatização, e assume, então, nesse momento em que administra a informação em torno de sua identidade, prejuízos de ordem emocional. Isso é bastante apropriado também para se pensar na situação do trabalhador soropositivo no local de trabalho, administrando essa identidade ocultável e vivenciando muitas vezes em silêncio prejuízos de ordem emocional. Enquanto método, foram realizadas em uma abordagem qualitativa entrevistas em profundidade com um grupo de estudo composto de 3 trabalhadores que vivem com HIV/AIDS entre 1 e 12 anos, sendo 11 homens e 2 mulheres, com idade entre 20 e 55 anos, com escolaridade que vai do ensino fundamental ao ensino superior e que atuam em organizações públicas e privadas da região metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais. A análise das entrevistas se deu por meio de análise de conteúdo. A etapa de campo foi realizada na farmácia do Serviço de Prevenção e Assistência a Doenças Infecciosas, CEPAD, que funciona no Centro de Referência em Especialidades Divino Ferreira Braga, do SUS, em Betim. Esse trabalho foi submetido ao sistema da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, CONEP, e passou pelo crivo de 2 comitês de ética. Primeiro, o Comitê de Ética da PUC Minas e segundo, o Comitê de Ética do Sistema Único de Saúde, do SUS, da Prefeitura de Betim. No nosso texto, os resultados eles são apresentados em 3 momentos, em 3 sessões. E para cada sessão a gente coloca como título um trecho de depoimento das entrevistas com o nosso grupo de participantes. Então, um primeiro trecho ali que a gente considerou como emblemático para ilustrar o nosso primeiro momento ali de resultados é o seguinte: as pessoas ainda trazem aquele estigma da década de 1980, né? O estereótipo do doente de AIDS, que ficou consolidado no imaginário coletivo a partir dos anos de 1980, é ainda um fantasma que ronda o trabalhador soropositivo.
Nos dias atuais, mesmo com uma rotina de cuidados que lhe asseguram uma boa qualidade de vida, a imagem de uma pessoa com a saúde debilitada parece se sobrepor à imagem de uma pessoa que usufrui de boa condição de saúde quando em tratamento. Num segundo momento, a gente traz um outro recorte. Toda empresa age dessa forma, porque relatos de prejuízos para a carreira e oportunidade de trabalho foram comuns a praticamente todos os entrevistados na presente pesquisa. E os achados contribuem para ilustrar que essas histórias se repetem desde o início da pandemia. E, por fim, a gente vive essa pressão. O trabalhador soropositivo se vê em uma dicotomia. De um lado, os avanços do tratamento, que lhe assegura a saúde para viver e trabalhar, e de outro, o estigma, que se converte em prejuízos para a mesma saúde que ele tenta manter em boa condição. Nesse momento, a possibilidade de trabalhar, que é comemorada por eles como uma vitória sobre a doença, corporiza-se em sofrimento e adoecimento no local de trabalho. Enquanto conclusão, a gente considera que é fundamental atualizar no local de trabalho a imagem que historicamente é associada à pessoa que vive com AIDS. A boa condição para o trabalho interrompe o temor dessa doença que antes anunciava uma morte prematura. Talvez por esse motivo seja tão importante para o trabalhador soropositivo afirmar-se como alguém apto para o trabalho distante de uma figura adoecida. É urgente também afirmar nas organizações a existência de recursos que possibilitam a pessoa que vive com HIV/AIDS exercer suas atividades laborais sem limitações decorrentes da doença. Percebemos que, inexistindo a cura, a possibilidade de trabalhar é o que mais se aproxima dela. É necessário também rever a conduta de certos CESMITs e áreas de recursos humanos. As empresas, a partir dos relatos trazidos pelos nossos participantes, têm investigado a sorologia de seus funcionários ou candidatos sob o pretexto de exames periódicos ou admissionais. A gente conclui também que o pavor de ter a sua sorologia descoberta e ser, por conseguinte, discriminado configura um campo de sofrimento e adoecimento no local de trabalho, que se torna observável, por exemplo, por um estado de alerta constante, por um alto nível de estresse, pela autoestima que se fragiliza, pela possibilidade da depressão que surge implacável e pelo isolamento do grupo, que constitui um grande pesadelo para esse trabalhador. Para novos estudos, sugerimos colocar como condição para a admissão de participantes o fato de o sujeito revelar a sua sorologia no local de trabalho. Após a realização de todas as entrevistas, ficou evidente que, de maneira geral, a principal estratégia para a sobrevivência no local de trabalho é esconder a identidade soropositiva. E, por fim, é também um grande desejo nosso que, em um futuro breve, esse trabalho possa ser apenas um registro histórico do nosso tempo, né? E que a gente possa superar essas questões todas por meio da cura dessa doença, que hoje, apesar de um tratamento bastante eficiente, não venceu a estigmatização histórica pela qual perpassa a pessoa que vive com o vírus. E que no local de trabalho torna-se bastante evidente. Enfim, as nossas referências, e aqui constam as referências que aparecem ao longo dessa apresentação. As demais referências do trabalho como um todo estão no texto principal. Aqui o nosso segundo bloco, em que exemplificamos algumas referências. Aqui então o nosso terceiro bloco de referências. Então, muito obrigado pela paciência em nos ouvir apresentando o nosso trabalho, obrigado pela leitura do texto e pela participação nesse seminário. Muito obrigado. Agora a gente vai ver o terceiro artigo. Meu nome é Estefânia e eu vim apresentar o trabalho A Terceirização do Cuidado, Maternagem e as Condições de Trabalho de Empregada Doméstica na América Latina, uma análise química comparativa entre home e que horas ela volta, que eu escrevi com a professora Carolina Maria Mota Santos, lá da PUC Minas. Bom, a gente começa o nosso trabalho falando sobre a questão do trabalho feminino, né, e como historicamente as mulheres foram delegadas os trabalhos da cadeia de cuidados, que a gente chama de cadeia de cuidados, que significam cuidados com a casa, com crianças, com idosos, com pessoas doentes. E aí, para além de ser delegado às mulheres esse trabalho, na América Latina, um contexto muito específico, que foi o contexto da colonialidade, tornou esse trabalho ainda mais pungente. Né? A colonialidade no Brasil deu
a esse trabalho doméstico uma característica muito relacionada à escravidão, onde as mulheres negras e racializadas para essas mulheres foram delegadas esses trabalhos de forma mais veemente do que as mulheres brancas, né? E o Que Horas Ela Volta e o Roma, eles vão trazer esse contexto do trabalho doméstico. Os dois filmes têm como personagem principal uma empregada doméstica, mulher e racializada. E um deles se passa, né, no Brasil, anos 2000, por aí, e o outro se passa no México, em 1970, no bairro chamado Roma. E aí a gente vai fazer um comparativo entre esses dois trabalhos, justamente para ver, em países diferentes da América Latina, ambos países com processo de colonização, de colonialidade, e no mesma perspectiva do trabalho doméstico, a diferença histórica entre esses dois processos, nesses dois filmes que são apresentados. Então, para isso, a gente fez uma revisão bibliográfica, uma análise fílmica comparativa dos dois. E aí aqui eu trago um quadro que apresenta as personagens femininas que são relevantes para cada filme. O Que Horas Ela Volta conta a história da Val, que é uma empregada doméstica, que é a mãe da Jéssica, e a Bárbara, que é a patroa. E aí a tensão do filme começa quando a Jéssica, filha da empregada, vai morar na casa do patrão, da patroa, que é a Bárbara. E aí começam as tensões relacionadas com a história do filme. E o Roma, ele traz a Cleo, que é uma mulher de população de ancestralidade indígena, com traços bem definidos, que é empregada doméstica da Sofia, e aí traz também a mãe da Sofia, que é a Teresa, como uma personagem importante. Os pontos que a gente encontrou nesses dois filmes foram, primeiro ponto, que o protagonismo é feminino nesses filmes, e dado que os filmes se passam no contexto do lar, esse protagonismo feminino se justifica, uma vez que às mulheres foi concedido esse espaço como espaço de protagonismo feminino na sociedade. Então, as mulheres são os personagens principais desse filme, e é sobre elas que se contam as histórias, né? A gente percebe que existe uma ausência materna em ambos os filmes, tá? Tanto a Sofia não trabalhava fora, mas ela delegava quase todo o cuidado dos filhos às empregadas, que tinham mais de uma, mas principalmente a Cleo. E no outro filme a Bárbara trabalhava fora, e mesmo assim, e também tinha essa ausência materna e essa terceirização de cuidado para a Val. O mesmo se dá com a ausência materna dos filhos das mulheres pobres, principalmente no Que Horas Ela Volta, onde a Val deixa a filha dela, Jéssica, no Nordeste, de onde ela é, e vai para São Paulo cuidar do filho da Bárbara, que é a patroa, né? Então, existe uma cadeia também de terceirização desse cuidado, e as mulheres pobres e ricas, elas terceirizam o cuidado de forma diferente, né? Uma contrata alguém e a outra abandona o filho com alguém da família, alguém de confiança, para cuidar do filho de outra pessoa. Existe também a questão da ausência paterna em ambos os filmes, que é muito comum, se a gente for ver no Brasil hoje, mais de 50% dos lares têm mães solo como provedoras, então a gente vê que esse cenário não mudou e ele não muda. O pai do filme do Roma sai de casa, ele abandona a família, e no filme Que Horas Ela Volta, ele é completamente invisível, assim, ele é tido como alguém que não tem valor. Então, assim, ele é basicamente ignorado. Existe um conflito trabalho-família também nesses filmes, principalmente da Bárbara, que tem esse conflito de deixar o filho dela com a Val
e eles se aproximarem muito, então ela tem um quê de ciúme da empregada, da babá, que tem uma proximidade muito maior com o filho do que ela, a ponto do menino dormir com a babá. E a ausência também existe essa questão da ausência da mãe e esse conflito do trabalho da Val com a filha dela, né? Que questiona também a ausência da mãe o tempo todo. A gente tem umas questões de afeto, onde as empregadas são tratadas como quase da família. Então, a gente vê uma cena importante no Roma, onde a família toda está assistindo televisão, o filho pede para que a Cleo assista televisão também, e aí a mãe permite, né, o pai permite que ela assista televisão e ela senta no chão do lado do cachorro. Então, ela não está no mesmo quadro que a família, ela está ali, perto, ela é quase da família. E a Val, a mesma coisa. A chefe dela, né, a patroa dela, repete o tempo todo que a Val é quase da família. Mas aí elas têm uma identidade negada. Principalmente no Roma, tem uma cena em que a empregada ela vai abortar, e aí a avó, né, da família leva ela para o hospital, e lá eles perguntam qual é o nome dela, e a patroa não sabe dizer quem ela é, qual é o nome dela. A mesma coisa acontece no Que Horas Ela Volta, que a Val pede para a Jéssica ficar na casa dos patrões enquanto vai fazer um vestibular, e a patroa fala quem é Jéssica, sendo que a Val trabalha lá há 10 anos e ela não sabia que ela tinha uma filha. Então, elas têm essa identidade, essa humanidade negada. Além disso, tem a questões de espacialidade, por exemplo, que é o quarto da empregada, que a gente vê que é uma extensão da senzala nesses filmes, né? Onde elas elas estão ali dentro da casa, mas estão num espaço separado, um espaço subhumano. E existe também um conflito de pais e adultos de referência sobre a criação dos filhos, os pontos de criação dos filhos. Uma cena, por exemplo, que a Bárbara joga a maconha do filho dela fora e a Val, que é empregada doméstica, vai lá, pega, guarda e dá para o menino de volta. Então, existe esse conflito onde a empregada se torna o adulto de referência dessa criança. Então, a gente vê também, os finais dos filmes são diferentes. O fim da Cleo, ela se joga no mar, e aí para salvar o filho da patroa, sem saber nadar, ou seja, ela dá a vida dela por aquela criança, e ela se nega, né, à vida, à humanidade, e existe uma manutenção da condição servil dela. E já a Jéssica passa no vestibular, a Val sai da casa dos patrões, aluga uma casa para viver com a Jéssica, e elas vão viver juntas, e aí simboliza uma retomada da consciência de classe. E aí a gente propõe um questionamento se existe uma mudança real da perspectiva das condições de trabalho das empregadas domésticas latino-americanas, né, entre os anos 70 e os anos 2000, por exemplo. É isso, muito obrigada. Agora a gente vai para o último artigo da Priscila. Olá a todos. Eu sou a Priscila Bertolino, eu faço parte do programa de pós-graduação em administração da Universidade Positivo. E o trabalho que eu venho aqui compartilhar com vocês hoje foi desenvolvido em coautoria com a professora Adriana Vignoli Rampazzo, da Universidade Estadual de Londrina. E ele tem como título o empreendedorismo feminino no cenário de recuperação econômica pós-pandemia, explorando a subjetivação da mulher no discurso do governo. Então, esse trabalho, na introdução dele, nós exploramos de maneira bastante breve, né, o impacto da Covid-19 sobre os empregos no Brasil, especialmente na intensificação da desigualdade de gênero na força de trabalho. Então, alguns estudos, como, por exemplo, esse desenvolvido pelo IBGE em 2022, mostram que, entre todos os contratos de trabalho que foram rescindidos durante o período da pandemia, 70% eram de mulheres. E isso contribuiu para o aumento do envolvimento dessas mulheres com a informalidade. Então, em contextos como este, né, caracterizado pela pandemia,
E em outros cenários de crise da oferta de empregos, o empreendedorismo é motivado antes por necessidade do que por escolha, né? Isso foi explorado nesse estudo de Nassif, Gobro e Amaral em 2007. Então, o objetivo do nosso estudo é compreender o processo de construção de um ideal de mulher empreendedora como produto da articulação de discursos fundadores de verdade em uma política pública. Nesse caso, nós selecionamos a Estratégia Nacional de Empreendedorismo Feminino, lançada em março de 2022 pelo governo federal. No nosso referencial teórico, nós exploramos alguns temas, como, por exemplo, o neoliberalismo e o discurso da produtividade, né, que apregou um estímulo à competição e ao individualismo, além de outros valores mercantis, né, como bem explora Dardot e Laval, 2016. O empreendedorismo, nesse sentido, ele surge como uma solução emergente e concretiza a conformação dos sujeitos a essa racionalidade. Nós também exploramos o conceito de empresário de si mesmo, né, desenvolvido por Foucault, 2008, Calkin, né, o estudo de Calkin, em 2015, em que as mulheres são colocadas tanto na linha de frente da crise, quanto na intensificação de respostas a ela, dentro do discurso neoliberal. De Karin, 2013, que destaca histórias de sucesso de mulheres pobres que empreendem solitárias, movidas por escolhas autônomas no mercado e que se destacam por suas habilidades empreendedoras. E de Frederici, né, que explora o modo como se organiza a retórica do que ela chama de economia da dívida, com atenção para a expansão da dívida individual em sua relação com os principais pilares da agenda neoliberal, que envolve a precarização do trabalho e a crescente financiarização da reprodução. Como método, nós utilizamos a pesquisa documental, né, fizemos análises de vídeos que estavam disponíveis na internet sobre a política que nós analisamos, e como arcabouço teórico-metodológico, selecionamos a análise crítica do discurso a partir da perspectiva de Norman Fairclough, a concepção tridimensional que considera texto, prática discursiva, né, e dentro da dimensão da prática discursiva, a produção, a distribuição e o consumo, e por fim, essa relação com a prática social. Os documentos que nós selecionamos são esses que estão aí descritos no quadro, e são basicamente programas, né, da Voz do Brasil, do programa Voz do Brasil, cerimônia de lançamento, as caravanas, né, um discurso de caravana, e um vídeo oficial do programa Brasil para Elas, que foi, então, circulado com base em depoimentos de uma microempreendedora chamada Emiliana. Bom, então, bem basicamente, né, nós temos análises mais aprofundadas no próprio texto do artigo, mas aqui, como o tempo é escasso, né, eu vou fazer, assim, só uma pincelada mesmo das nossas análises. A ministra Damares, ela utiliza recursos de aproximação do público feminino, né, para construir essa subjetividade do empreendedor de si, como, por exemplo, a criatividade, a coragem, a disposição para o trabalho. Então, ela suaviza a crise do endividamento como caminho para a realização do sonho de empreender. Então, ela se utiliza muito da justificação, né? Então, trabalha a partir da crise para realizar seu sonho. E não há empregos para todas, mas existe esse caminho do empreendedorismo como solução. Então, também se utiliza muito de narrativas de exemplos de casos de sucesso. O presidente Jair Bolsonaro, ele faz uma construção retórica que aponta o empreendedorismo como uma solução para que a mulher pobre possa conciliar as tarefas de cuidado ligadas ao lar e à maternidade. Então, ele se apoia em exemplos, né, destacando a história de vida de sua própria mãe. Ele romantiza o acúmulo dessas jornadas, né, em seu discurso, do trabalho remunerado com o não remunerado. Já a secretária da Produtividade, né, a Daniela Marques Constantino, ela resgata o interdiscurso da meritocracia para responsabilizar a própria empreendedora do sucesso ou fracasso da sua atividade. Existe também uma retórica construída para mostrar as conquistas da mulher da sociedade, utilizando-se de exemplos deslocados da realidade da mulher pobre, como o caso de executivas que ocupam cargos de liderança, né? E a empreendedora Emiliana reitera um forte discurso baseado na autorresponsabilização pelo sucesso ou fracasso, né, da atividade, e constrói argumentos para convencer que para empreender, basta que exista disposição e esforço para tal. Como conclusão,
né, nós temos que os textos analisados, mesmo que estejam revestidos de um tom de empoderamento feminino, nada fazem além de validar ideais econômicos que convêm à economia do capitalismo. Então, a exploração de temas como o que se apresenta neste estudo, ao serem movimentados pelas resistências às relações de poder, eles podem impulsionar mudanças na cultura de um modo geral. Essa é uma questão chave para aqueles que estão empenhados em promover a cultura da emancipação, já que o discurso como mudança social aponta para um caminho de possibilidades para que a sociedade possa lidar com problemas atuais. Muito obrigada. Beleza, Rafaela, ótimo, né? Muito obrigada. Aqui só houve, em relação ao programa, uma mudança de ordem em relação ao terceiro e o quarto trabalho, né? Mas eu acho que nas suas considerações também, você deve ter observado isso, né, Rafaela? Que o da Stefânia era o quarto e o da Priscila o terceiro. Mas tranquilo, né? Só para a gente seguir o debate, então, aí como você organizou, tá? Oi, gente, olha, né, muito obrigada aí, acho que muito bacanas os vídeos, né, a gente poder assistir a essas apresentações. E agora, então, vai ser esse momento para a Rafaela fazer as considerações dela, tá? E aí a gente faz um bate-volta com cada autor e depois a gente abre, né? Nós temos mais algumas pessoas aqui, chegou a Yamila, né, a Adriane e o Geraldo, que vieram aqui também para compartilhar um pouquinho desse conhecimento aí, né? Então, Rafaela, fica à vontade, tá? Para dar início às suas considerações. Primeiro, eu queria parabenizar todos que fizeram os trabalhos, eles estão muito interessantes, são assuntos muito pertinentes, né? A abordagem que ele é feito está muito interessante, bem escritos, todos eu achei extremamente bem escritos, e o que me chamou muita atenção é que cada um teve um método particular seu, né? No relação ao primeiro trabalho, como ela não veio, né, a Regina, eu vou pular logo para o segundo, que é o do Ronan. A única coisa assim, do texto que eu tenho assim é que em vários momentos fala de síndrome, fala de vírus. Eu imagino que deve ter sido alguma dissertação, né? Talvez na hora dos cortes, alguma coisa assim tenha. E aí, em algum momento, isso fica um pouco confuso, seria interessante até explicar durante o texto. E o que eu queria saber de ti qual foi a motivação do estudo, porque o público em específico, tu trabalha com esse público, alguma coisa assim? Olá, pessoal, bom dia. Ei, Rafaela, obrigado pela pergunta, pelas considerações. Eu fui funcionário do SUS e trabalhei no atendimento a pessoas soropositivas. Foi meu primeiro emprego, na verdade, já faz algum tempo. Eu tinha 18 anos à época, e eu trabalhei lá até meus 20 e poucos anos, e isso coincidiu com o meu ingresso na graduação. E aí, naquela ocasião, eu fiz uma iniciação científica e a professora Simone, ela me orientou naquela iniciação científica num programa da PUC que chama PROBIC, em que um aluno submete, né, uma proposta de pesquisa e a universidade financia. E naquela ocasião me chamava muita atenção o meu diálogo com aquele público mesmo, né, porque o atendimento era diário e a gente acabava criando algum vínculo. E eles sempre traziam relatos assim da vida. E na minha perspectiva ali, enquanto aluno da administração, sempre me chamava atenção as questões que eles colocavam em relação ao trabalho, em especial assim a estratégia, sabe, que eles tinham que fazer para se manter em tratamento e de maneira geral não evidenciar no local de trabalho que eles eram pessoas soropositivas. E a gente sempre tinha também, enquanto funcionário ali, né, da rede de atendimento, administrar juntamente com eles essas questões. Então, o trabalho ele impacta de maneira muito direta na qualidade do tratamento. E às vezes a gente não tem muita noção olhando, né, de fora, mas talvez seja ali a esfera que ele mais tem que administrar para
para conseguir manter-se em tratamento. E aí, aquela primeira pesquisa, né, já, sei lá, acho que foi 2008, 2008 que a gente realizou aquela pesquisa, então já tem algum tempo, e essa pesquisa, ela ensejou a minha demanda do mestrado. E aí esse artigo, inclusive, ele é parte realmente dessa dissertação. E aí aquela observação que você coloca, talvez faça sentido mesmo, porque na dissertação, como a gente não tem um limite de texto, né, a gente fica mais à vontade, às vezes, para pontuar algumas questões que num artigo, e talvez por eu estar muito familiarizado com o tema, com algumas questões, possa gerar no leitor alguma dúvida. Então, em alguns momentos mesmo, eu falo doente de AIDS, eu falo soro positivo, pessoa que vive com HIV/AIDS. A fronteira ela é bem pequena, assim. Há algumas questões, assim, tipo, o soro positivo é a pessoa que vive com o vírus, o doente de AIDS é a pessoa que já desenvolveu a síndrome, tem alguma fronteirazinha, mas que na prática, para o nosso público entrevistado, faz pouca diferença, porque todos eles já têm a síndrome desenvolvida, então todos eles são pessoas soropositivas, uma vez que vivem com o vírus, são também doentes de AIDS, porque a literatura considera o doente de AIDS aquela pessoa que já tem a síndrome manifestada e que, portanto, precisa fazer uso da medicação antirretroviral. Então, eles estão dentro de todas essas condições. Então, quando eu me refiro a eles como portador do HIV, como doente de AIDS, apesar de não ter a doença manifestada, mas no sentido de já fazer uso da medicação, ou como portador da síndrome, é porque eles fazem parte mesmo desse grupo que engloba todas essas definições. Mas faz sentido, sim, pontuar isso. Foi mais por uma questão do limite mesmo de texto, que às vezes escapa algum detalhe ou outro. Eu agradeço a sua observação. E a minha motivação foi essa. Eu trabalhei com esse público, a gente fez uma primeira pesquisa, e aí, numa segunda oportunidade, que era do mestrado, a gente voltou, revisitou e ampliou aquele estudo, não com os mesmos participantes, né? Com novos participantes e também novas questões, e agora de maneira mais objetiva, investigando o estigma. É muito interessante essa questão do estereótipo, do estigma, né? E é bem interessante a pesquisa. Alguém tem alguma coisa, quer perguntar alguma coisa? A professora Simone quer comentar alguma coisa? Eu gostaria só de fazer um comentário sobre essa trajetória do Ronan, né? Que assim, é uma trajetória muito interessante e que muitas vezes rara, né? A gente encontrar, especialmente na academia, no curso de administração, um estudante que se engaja efetivamente na pesquisa, né? E depois ele dá continuidade a isso, né, num programa de mestrado. Eu acho que isso é algo assim muito interessante e a gente tem tentado cada vez mais estimular, né, porque às vezes bons trabalhos que possam começar a ser construídos na graduação, eles têm aí um potencial para seguir num programa de pós-graduação, né? Então, eu acho que essa trajetória é muito interessante e a gente precisa estimular mesmo, né? Porque tem bons estudos já desenvolvidos, às vezes no âmbito de TCCs, monografias, né? Mas o aluno da administração tem uma tendência a ir mais para o mercado de trabalho no primeiro momento, depois é que talvez ele pense na academia, né? Então, nesse ponto, eu ressalto essa trajetória do Ronan e parabenizo porque o Ronan continua aí no doutorado, né? Foi dando sequência, né, Ronan? E é um parceiro, né? Então, agradeço a ele, estamos juntos aí no artigo e agradeço a ele por essa parceria de sempre. Okay? Eu que agradeço, Simone. Obrigado, pessoal. Ô, Ronan, posso fazer um comentário? Claro. Não do texto, tá? Porque para mim o texto, eu falei já com a Simone, para mim o texto está extremamente bem escrito, não tenho comentários para fazer sobre metodologia nem nada, muito, muito bom o texto. Eu sou farmacêutica e eu sou especialista em desenvolvimento de antirretroviral. Eu era especialista do governo federal de desenvolvimento de antirretroviral. E aí a gente trabalhava com pesquisa com pessoas soropositivas, né? Para pesquisa clínica. E aí teve um caso, uma vez que uma amiga minha estava coletando sangue de um participante, o participante era usuário de drogas, ele teve um surto, ele pegou a seringa
e enfiou na minha amiga, tipo assim, que estava contaminada. E aí ela teve que tomar né, o PrEP, né? E eu acho que, às vezes, também fazer uma pesquisa sobre as pessoas que trabalham diretamente com esse público assim, sobre estigma também seria interessante, assim, sabe? Fazer o outro ponto das pessoas que atendem as pessoas soropositivas e sobre o estigma, porque no seu texto ele fala que várias pessoas trabalham em ambientes hospitalares, ambientes de saúde, e que elas estigmatizam o paciente. E aí talvez tentar fazer uma outra pesquisa complementar que trabalhe esse outro ponto de vista, assim, do lado das pessoas que atendem essas pessoas, sabe? Eu acho que é um tema que instiga bastante, né? E quando a gente pensa em estigma, a gente fala de uma vivência que é nossa do cotidiano, né? A gente fala, na prática, o estigma ele se converte em discriminação. E a gente sempre tenta entender, né, o que leva à discriminação ou determinadas violências que fazem parte do nosso cotidiano, né? Eu acho que quanto mais a gente amplia a discussão, mais a gente encontra, às vezes, respostas, né, para o que acontece. E a pesquisa, por coincidência, porque, na verdade, eu não selecionei os participantes por algum perfil em específico, não. Eu ficava na farmácia e convidava à medida que eles iam aparecendo. Então, por coincidência, alguns dos participantes, eles eram profissionais de saúde, né? E foram os relatos mais ricos. Talvez naquele primeiro momento ali, quando eu abordava, eles me falavam que eram profissionais de saúde, eu imaginei que talvez teria a situação mais bem resolvida, que administraria aquilo ali de uma maneira bem mais tranquila, e que os relatos, eles seriam talvez ali alguns complementos só, né? Mas foram os relatos mais profundos. Pelo que eu percebi ali, pelo menos no local de trabalho, onde a questão da HIV/AIDS aparece de maneira mais profunda e mais sofrida. Foram as entrevistas mais difíceis, as com os profissionais de saúde, ao passo de eles todos não revelarem a condição deles no local de trabalho. E muitas vezes eles jogam dessa maneira que você falou, né? Eles se colocam apenas como profissionais que estão ali para atender e muitas vezes fazem o jogo da estigmatização, da discriminação, muito para que sejam reconhecidos como alguém que está bastante afastado da possibilidade de ser também soropositivo, né? Então, a estratégia, muitas vezes, eu até coloco isso no texto, assim, na impossibilidade de lutar contra o inimigo, eles aceitam caminhar ao lado do inimigo, né? E foi uma surpresa para mim o relato dos profissionais de saúde. Então, isso evidencia o quanto que no local de trabalho o HIV/AIDS ele realmente está presente. Se a gente imagina que até mesmo no serviço de saúde, né, ou talvez no serviço de saúde isso seja mais notório, né, então a gente vê que ele realmente, mesmo onde as pessoas têm um conhecimento sobre a questão, o estigma ele é tão enraizado, imagina então onde ele poderia ser talvez mais temeroso, né, perdão. Exatamente. Teoricamente, o lugar onde as pessoas deveriam ser mais acolhidas, porque elas têm, né, os profissionais de saúde têm mais informação, mais capacitação para lidar com essas pessoas, elas sofrem esse estigma todo. Imagina, tipo assim, aí perguntar por quê? Por que que essas pessoas, mesmo com toda a informação, mesmo com toda a capacitação, né, qualidade técnica, elas continuam estigmatizando as pessoas soropositivas, assim. Aconteceu alguma coisa? Porque nesse ponto eu falo assim, particularmente, quando aconteceu isso com a minha amiga, eu fui muito marcada, eu fiquei com muito medo de acontecer alguma coisa parecida comigo. E eu levei muito tempo para poder digerir, assim, aquela situação e compreender o que tinha acontecido, assim. Talvez seja uma opção, assim, sabe? Pensar no sentido do estigmatizador. Por que que essas pessoas continuam fazendo isso mesmo com toda a capacidade que elas têm de digerir aquela situação, assim. Uma boa sugestão. Beleza, eu acho que a gente pode passar agora para o próximo trabalho, né, Rafaela? E depois a gente faz uma nova rodada, né, gente? Se sobrar tempo, a gente volta para uma próxima rodada. Sim, vou falar agora da Estefânia, do trabalho da Estefânia.
Eu não conhecia, eu conheci o filme Que Horas Ela Volta, né, mas nunca assisti, e o Roma nunca tinha ouvido falar. Achei bem interessante das similaridades que tu colocou, mas eu senti uma falta maior das diferenças, né? Tu colocou mais uma diferença que poderia ter sido por uma questão de tempo, anos 70, anos 2000, mas, assim, tu acha que uma diferença, de repente, contextual, dos países, né? Tu acha que existiam outras diferenças, assim? Não, existiam, sim. E aí eu peço desculpa, é porque também com o espaço, era muita coisa que eu queria falar e não tinha muito espaço. Nos anos 70, no México, eles estavam num contexto de repressão militar. Então, existia esse contexto específico, né? Uma ligação muito forte da elite mexicana com os Estados Unidos, e aí tinha no filme, eu não sei se você assistiu o filme, tinha a menina que estava abortando, era um aborto natural, e aconteceu no meio de uma manifestação estudantil. Então, assim, ela começa a ter o filho dela no meio de uma manifestação estudantil, e isso levou ela para o hospital. Então, era um período que não tinha muito acesso também à saúde, e aconteceu o aborto. Não coloquei muito sobre as diferenças no filme, porque, na verdade, eles são extremamente muito similares, assim, a conversa delas é muito similar, assim. A ideia, na verdade, era fazer essa comparação, mas mostrando que os cenários em si não mudam muito, o que mudou, assim, na verdade, foi o final do filme, porque nos anos 2000 e pouco, o Brasil passava por uma época de ascensão econômica da classe operária, né? Que, na verdade, o filme é mais ou menos na época do Lula, e aí a gente vê, por exemplo, que quebra um pouco a filha da empregada vai para a faculdade, ela consegue passar no vestibular. Aí quebra um pouco esse ciclo social, e aí a Val ela consegue compreender que ela estava naquela posição servil, né, de trabalho análogo à escravidão, e ela consegue sair. Então a diferença social que se dá nos dois momentos do filme é essa, que nos anos 70 no México ela não conseguia enxergar de forma alguma que existia uma outra possibilidade para ela. Ela não tinha como voltar para a família dela, ela tinha muito medo de perder o emprego e ser expulsa da casa da patroa. Então, quando ela vai contar para a patroa que está grávida, foi um momento bastante difícil para a empregada em si, para a Cleo. E aí, já no filme do Que Horas Ela Volta, tem esse momento, assim. Mas os dois filmes, por exemplo, mostram racismo, mostram essa ideia de classe. Por exemplo, a Jéssica pula na piscina. Na verdade, o filho da patroa empurra ela na piscina. E aí a patroa, no outro dia, manda esvaziar a piscina inteira porque achou um rato dentro da piscina. E a piscina fica vazia para que a Jéssica não usasse. Então, essas questões todas são muito claras, assim, são muito descaradas nos filmes, sabe? Então, a gente vê que a condição de trabalho dessas mulheres não mudou, mas que o final da história delas tem uma perspectiva diferente de mudança social, justamente pelo contexto histórico no qual elas estão inseridas. Talvez eu precise escrever isso melhor, assim, no filme, no texto. Alguém quer comentar alguma coisa? Vou fazer só um comentário, né? Eu gostei muito do trabalho, Stefânia, e, aliás, gente, né, a gente só tem que parabenizar a todos, né, pelos trabalhos, muito instigantes, como diz a Rafaela, né? Mas eu, particularmente, estou enfatizando a questão do seu trabalho, por ser uma análise fílmica, né? E eu acho que essa é uma estratégia interessante para a gente poder fazer uma discussão, porque
quando você vai a fundo, né, no que aquele filme está querendo transmitir, qual que é a mensagem que ele está querendo passar, né? Então, eu acho que, às vezes, uma imagem vale mais que 1000 palavras, né? Então, quando a gente faz uma análise de um filme como esses ou outros, a gente pode ter uma bagagem bem interessante, né, para espelhar uma certa realidade. Então, eu acho que é um estímulo, né, ver um trabalho como esse que vocês fizeram, para a gente pensar também essas possibilidades de estudos, né? Muito bem, muito bom. Eu acho uma possibilidade, às vezes, de recurso também para a gente usar em sala de aula, assim, sabe? Para a gente trazer, por exemplo. Na disciplina do Toninho, a gente fez uma análise de um filme na perspectiva da liderança. Esse filme, por exemplo, o trabalho feminino nele é muito claro, assim, o trabalho, principalmente quando se trata do trabalho da mulher, né, pobre. Então, a gente consegue ver, assim, trazer, por exemplo, para a sala de aula a opção de fazer análise, de fazer esse debate dentro de sala de aula das condições. Então, assim, acho que é um recurso que a gente usa muito pouco em administração, que a gente podia trabalhar um pouco mais também. Eu acho que como assim, um recurso didático, né, a gente começou uma experiência no Instituto de Ciências Econômicas e Gerenciais da PUC, esse semestre agora, que está sendo chamado de Cinegestão. Então, eu já participei de 2. Né? O filme é passado e depois tem ali 2 ou 3 convidados que vão discutir o filme, fazer uma análise. Né? Então, assim, é muito interessante. O primeiro foi... o tema foi suicídio, né? Porque a gente teve aí o Setembro Amarelo, e o segundo foi agora ligado a questões de gênero por causa do Outubro Rosa, né? E com a participação de alunos da graduação. Então, eu acho que é uma estratégia assim, bem interessante para a gente trabalhar com os alunos, né? Fica aqui o destaque, eu acho que aqui, às vezes, né, outros são professores também, estão pensando nessa né, possibilidade. Ok, eu queria obrigada. fazer um comentário também, posso, Simone? Vamos lá, nós estamos com um tempinho, né? Então, você é ligeiramente tranquilo. Uma coisa que eu não sei se você explorou isso, sabe, Stefânia, no seu artigo, né? Eu fiz uma leitura dinâmica, não localizei, mas o filme brasileiro me chama a atenção, né? É uma empregada doméstica, uma mulher pobre, nordestina, mas é branca, né? A filha é branca, né? Então, me parece que o filme, ele, de uma certa maneira, ele suaviza alguns tipos de conflitos, né? Ou ele não trata outros tipos de conflito que poderiam ter aparecido, né, nessa relação. Então, eu tenho uma aproximação do filho da proprietária, né, enfim, da patroa com a filha da empregada, mas que não aconteceria, né, se ali houvesse uma diferença também racial. Né? Então, eu acho que ele deixa, né, ele peca por não explorar, né, determinadas características. Já no filme Roma, não, né? Eles exploram isso, porque ela é indígena, né? É o povo, né, ancestral, enfim, o povo que colonizou, né? O originário, perdão, o povo originário. Então, isso para eles é muito forte, né? Essa questão, né, da etnia é bastante forte e isso é explorado no filme, né? Eu não sei se você pensou em explorar isso também. Teve um ponto que eu falo sobre uma diferença cultural, mas no Roma é muito mais marcante, na verdade, do que no... que é sobre o conflito do adulto de referência. O adulto de referência é uma teoria do Winnicott, que é um psicólogo, né, que fala que na primeira infância a criança referencia um adulto, e geralmente esse adulto vai ser a babá nesses casos, porque é a pessoa de referência dele. E aí, eu falei dela escondendo a maconha, mas no outro filme, no Roma, ela conversa muito na língua do povo dela, originário. E quem chama a atenção dela para ela não falar nessa língua é a própria criança. Então, a gente vê que mesmo a criança, ela consegue distanciar do adulto de referência dela, tendo como base essa relação racial, assim, sabe? É muito forte, muito mais marcante mesmo no Roma do que no filme brasileiro, assim.
Eu fiz esse comentário do Roma, mas eu vou acrescentar o comentário da ausência dessas relações raciais no filme brasileiro. Muito obrigada. Mais alguma consideração, gente? Ou a Rafaela pode passar para o trabalho da Priscila? Vamos lá, né? Qualquer coisa a gente volta. Gente, eu só queria lembrar que eu botei no chat para vocês avaliarem a sessão. Aí, antes de, se alguém for sair, pode avaliar. O da Priscila, eu achei muito legal, bem atual, né? Assim, com o governo. E aí, tu fala de formalidade, de empreender. E a gente tem visto que o governo tem ligado essa questão do empreendedorismo à inserção no mercado de trabalho. Eu queria saber se tu viu alguma coisa sobre isso, se tu acha que, de fato, o empreendedorismo, né, na questão da informalidade pode ser visto como inserção, ou se é meio que uma maquiagem para que se justifique uma crescente, assim. Oi, gente. Olha, peço desculpas se eu for interrompida por uma criança aqui, que eu tive que ficar com as duas crianças hoje. Eu estou morando na Itália, a gente está fazendo o doutorado de sanduíche, que hoje é o dia do meu marido, e para a universidade eu fiquei com eles. Então, gente, é o seguinte, esse artigo, ele surgiu da ideia de uma disciplina que eu fiz na UEL com a professora Adriana, né, que trabalhava o discurso e relações de poder, né? Então, naquele momento em que eu decidi explorar esse programa, ele estava assim, sendo muito enfatizado na mídia, né, como uma estratégia inovadora da parte do governo federal para lidar com essa questão da crise no emprego, como uma saída assim, muito romantizada para a realização do sonho da mulher de empreender. Até eu acho que o trabalho da Estefânia dialoga muito bem com o meu, né? Porque a gente vai vendo ao longo das análises dos vídeos que a gente selecionou, o quanto essas tarefas do cuidado ainda estão muito presentes, né, na figura da mulher, embora haja esse esforço em inseri-la, né, nessa dinâmica do trabalho. Então, é como se ela precisasse, né, segurar os dois pratinhos ali. E é bem interessante, principalmente quando a gente analisa a retórica construída pela Damares e pelo próprio presidente, o quanto que isso fica evidente, né? Porque o próprio presidente, o Jair Bolsonaro, na abertura do evento, ele cita o caso da própria mãe, né? Ele diz que a mãe dele ela fazia doces para festas de casamento na infância, e ele narra assim a situação de uma maneira assim muito detalhada. Ele coloca lá, enquanto ela fazia os doces, eu embalava os doces, minha irmã ela levava na festa. Então ele mostra como essa dinâmica da família se encaixava muito bem com a iniciativa de empreender da mãe dele, né? E aí a ministra Damares também cita o caso de um curso de cuidador de idosos que eles estão ofertando, e é muito interessante como ela considera isso um empreendedorismo, né? Ela diz assim, olha só, temos curso, estamos formando X cuidadoras de idosos, e o mais legal disso tudo é que elas vão poder ter 2, 3 empregos ao mesmo tempo, porque é uma atividade que permite isso. Ela pode cuidar de uma pessoa de manhã, outra pessoa de madrugada, né? E como ela confunde muito isso, né, de fazer esse paralelo entre o que é empreender e o que não é empreender, né? E assim, também há eu assim, senti, né, nas análises que a gente fez, que há um esforço muito grande, né, de suavizar a crise, né, de dizer que isso está sendo uma oportunidade para a realização, de fato, de um sonho das mulheres, e de maquiar totalmente a questão da precarização do trabalho que está envolvida nisso, né? E muito presente, né, mais uma vez, que a Estefânia muito bem explora, é essa imagem do cuidado que não é desassociada da mulher. E também o discurso da então secretária da competitividade, que era a Daniela Marques Constantino, que hoje acho que está como presidente da Caixa, né? Ela traz assim, aquela ideia do empoderamento feminino muito desassociada da realidade da mulher pobre.
Então, ela coloca assim, a mulher está onde ela quiser, e cita casos de mulheres em cargos de liderança ou donas de grandes empresas, uma realidade totalmente fora, né, bem desassociada da realidade da mulher pobre, que é para quem a estratégia é direcionada. Então, assim, quem tiver um tempo, vale muito a pena ver, são vídeos curtos, assim, que a gente percebe muito claramente essas estratégias, né, em torno do estímulo ao empreendedorismo, como forma de suavizar mesmo a crise e a precarização do trabalho. Posso fazer um comentário? Claro. Eu acho assim, né, o seu trabalho muito interessante, Priscila, porque é necessário esse olhar crítico sobre o empreendedorismo, né? Ele é um discurso que cresce cada vez mais, e isso é nítido, esse contexto neoliberal, né? E todo o contexto que a gente percebe, se a gente vai falar de Brasil, nós vamos falar, a gente pode falar aí de um contexto a partir dos anos 90 que começa a se modificar radicalmente, e é quando também cresce o discurso do empreendedorismo, né? Isso é muito curioso, que eu me lembro que já nessa época, aí nos anos 90, surgiram alguns termos, como o termo empregabilidade, né, que todo mundo conhece. Eu acho que ele caiu um pouco hoje em desuso, as pessoas não usam tanto esse termo, mas a empregabilidade era um termo bem cruel em relação ao que ela tinha ali por trás, né, porque ela espelhava a sua condição ou capacidade para se manter no emprego, né, ou então para você conseguir, sem maiores dificuldades, um novo emprego, caso você perca o seu emprego, né? Então, esse termo, ele acabava julgando uma responsabilidade muito grande sobre o sujeito, como se ele fosse o responsável pela sua falta de emprego, né? Ou pelo fato, inclusive, de a empresa tê-lo demitido num contexto de desemprego estrutural, né? A gente está falando de uma época que o desemprego, não vou falar nem conjuntural, ele era estrutural, porque, só para lembrar alguns eventos aqui, estratégia maciça de terceirização, né, processos de downsizing, a reestruturação produtiva que as empresas passaram no Brasil, especialmente por conta da defasagem nos seus parques tecnológicos, né? A época aí em que o governo Collor abriu aí o nosso mercado, a competição internacional. Então, muitos eventos que levaram a isso que você está falando hoje, né? Então, naquela época, começa o discurso da empregabilidade, e um outro termo que não pegou, que foi o termo trabalhabilidade. Mas o termo trabalhabilidade está associado ao empreendedorismo, porque, tirando a ideia do empregabilidade, que está associada a emprego, como a gente já não tinha, talvez, a possibilidade de ofertar tanto emprego, né, por conta da questão estrutural, então veio o termo trabalhabilidade, que é a sua capacidade de gerar renda, né, de você ter trabalho independentemente de um emprego, né? E daí deriva a ideia cada vez mais forte do empreendedorismo mesmo, porque é o que a gente viu naquela época. O cara, por exemplo, no processo de privatização, perdeu um emprego, e aí ele foi para a porta da universidade com um carrinho de cachorro-quente, né? O cara virou empreendedor. Ele trabalhava numa grande empresa, às vezes, do Estado, perdeu o emprego, e agora, para se virar, ele tinha um carrinho de cachorro-quente na porta da universidade, virou empreendedor, né? Então, eu acho muito importante esse olhar que você traz, mais crítico, né? Especialmente avaliando os discursos dos nossos gestores, né, gente? Os nossos governantes, porque isso aí vira assim, um discurso em cadeia nacional, né? E como que isso aí entra, assim, né? Eu diria, como é que isso entra no imaginário das pessoas, né? E o que a gente tem por trás é isso, é uma ausência de um desemprego estrutural, é uma ausência de geração de emprego, né, nos diferentes setores, é uma questão muito estrutural e para a qual vai se buscando soluções, julgando a carga toda sobre o cidadão, né? Eu vou falar, o cidadão é um trabalhador, mas às vezes ele nem consegue trabalho também, né? Então, eu parabenizo vocês também nesse sentido pela importância, né, do tema e de trazer essa discussão à tona, porque a gente tem que lembrar a história, né, gente? Eu estou falando de processos aqui
que começaram há 30 anos atrás e que, às vezes, essa geração que está aí hoje na universidade, até saindo dela, se não tem contato com essa história, vai engolindo esses discursos e acha que isso é natural, é isso mesmo, é bacana, né? E aí a gente tira a responsabilidade do Estado, né? de geração de emprego e tudo isso que a gente pode falar, né? Mas eu não vou render mais, não, vou deixar vocês falar também. Obrigada. Posso fazer um comentário também? Eu adorei seu texto, Priscila, gostei muito mesmo, muito bem escrito, parabéns. Você mandou a gente assistir os vídeos, eu não consigo, porque lendo o texto já me deu uma raiva, assim, é muito difícil, sabe? Eu tenho um problema conceitual de chamar de empreendedorismo quando a pessoa não tem outra opção, ela só tem aquela opção, então, para mim, isso nem pode ser chamado de empreendedorismo, porque no meu conceito, no conceito que eu acredito, o empreendedor é aquele que opta por aquilo e essas pessoas não estão optando. Então, assim, eu entendo que chamam de empreendedorismo no vídeo, eu nem consigo conceber como empreendedorismo. Eu fico tentando procurar nos textos alguma coisa para contribuir e tal, e foi muito difícil achar no seu texto alguma coisa para contribuir. No seu e no do Ronan a mesma coisa, então desculpa se não faz sentido para vocês. Não sei fazer análise de discurso do Fairclough, eu trabalho com análise de discurso francesa, não sei se faz sentido, mas na análise de discurso francesa a gente procura silenciamentos também no texto, não só a análise do texto, análise de silêncio. E aí você trata de docilidade dos corpos do Foucault no seu texto. Pode ser que eu esteja falando besteira, gente, perdão, mas uma parte importante da docilidade dos corpos do Foucault é a coerção. E nos textos, nas falas das pessoas, essa coerção ela é silenciada, sabe? Mas ela existe. Na Damares, não, ela fala. A gente não tem emprego para todos. Ela deixa isso muito claro. E aí, nesse momento, ela insere uma coerção. Se você não se virar e se você não virar empreendedor de si mesmo, você não for empreendedor, aí vira um momento de coerção, sabe? Uma ideia de coerção que ela é silenciada, mas é que ela existe nos textos, assim. E aí talvez seja um ponto para você, talvez, trabalhar no seu texto depois, essa ideia, porque para o Foucault só existe a docilidade dos corpos, porque o corpo para o Foucault é dócil e útil, quando ele é útil e obediente. E aí a gente, no seu texto, traz muito a questão da utilidade, mas aí talvez explorar um pouco a questão da obediência, assim, da coerção, e talvez seja uma opção, assim. Não sei se faz sentido. Não, ótimo. De fato, eu acho que trazer isso para o texto vai contribuir mesmo para esse entendimento, bem interessante. E a contribuição da professora Simone, né, da questão da empregabilidade e tudo mais, me lembrou do depoimento que também foi explorado da microempreendedora Emiliana, né? E é tão interessante como ela traz latente isso, da autorresponsabilização pelo sucesso ou fracasso da atividade empreendedora. Ela começa dizendo assim: olha, a minha ideia começou, ela começou a vender bolo, né? E deu muito certo, salgado, bolo. E aí ela começa dizendo assim: olha, a minha ideia começou quando eu fui fazer um curso de pães e massas e tal, e a professora olhou para mim e falou assim: Emiliana, você tem na tua casa uma colher de pau? Você tem uma bacia? Você tem 1 quilo de farinha? Né? E aí ela começava assim a mostrar a retórica construída era assim: olha como é simples, você não consegue porque você não quer, né? Porque se você quiser fazer dar certo, você vai conseguir fazer dar certo, né? E nisso era uma propaganda mesmo do governo, e aí mostrava ela entregando, fazendo as entregas dela com um carro bom, sabe? E ela mesma dizia: olha, esse carro eu conquistei com as minhas vendas, enfim, né? E no próprio discurso da Damares também ela traz um exemplo de uma mulher, de uma empreendedora de sucesso, que na minha região a gente chama de geladinho, acho que tem sacolé, din-din, né? Enfim, ela era uma vendedora disso, desses gourmet, né?
E aí ela fala que lá no Ministério eles sempre pediam esse din-din dessa empreendedora, e ela dizia assim, olha, e vocês querem saber quanto ela recebe por mês por esse din-din que ela vende? Pasmem, ela recebe 20 mil reais por esse din-din que ela vende, né? E você sabe por que ela ganha 20, porque ela recebe 20 mil reais? Porque ela tem um diferencial. A caixinha de isopor que ela coloca, o din-din, é toda enfeitada, né? Então, ela traz, assim, muito forte, é muito latente isso também, do mesmo problema que padece a dinâmica da empregabilidade, né? De você não estar colocado no emprego, não estar inserido no emprego por conta de alguma falha que você mesmo cometeu, né? E é a mesma dinâmica na questão do empreendedorismo que a gente percebe hoje, né? E aí, gente, mais comentários? Nós ainda temos um tempinho, né? Tem mais 10 minutos aí. Sim. Eu queria fazer um comentário, assim, comparando essa sessão com uma sessão que eu participei no Enampad, acho que no Enampad, no penúltimo Enampad, o quanto que a gente tem que ter cuidado com alguns conceitos, né? E parabéns, Priscila, eu gostei muito do seu texto, da sua apresentação e desse cuidado que você teve, porque comparando a sessão, essa sessão com essa que eu me refiro, havia lá um trabalho que tratava a questão da carreira, fazendo um paralelo com os profissionais do sexo. E aí me incomodou muito a gente falar de carreira para aquelas pessoas que não tiveram, na verdade, a escolha de fazer uma opção de carreira, e falar que a vivência, né, da pessoa que cai na prostituição pode ser narrada ou entendida numa perspectiva de carreira. E aí, ao mesmo tempo que utilizava a noção de carreira que a gente usa na administração, falava-se em exclusão econômica, falava-se em preconceito, falava-se... trazia, né, esse público que, na verdade, cai nessa situação em função desses fenômenos, não em função da carreira, mas utilizava o conceito de carreira para dizer da experiência daquela pessoa enquanto trabalhadora de sexo. Então, a gente tem que ter muito cuidado, e esse cuidado você teve, e assim, eu acho que o seu texto vai ser atual, e ele serve para a gente da administração, e vai servir para a gente da administração por muito tempo, porque esse governo cai, né, assim, Bolsonaro caiu, mas o bolsonarismo fica. E se a gente imaginar que metade da população concorda, porque ele teve quase 50% dos votos no segundo turno, concorda com isso, a gente tem uma luta muito grande para qualificar esse discurso, né? Quanto ali dessa quase metade da população brasileira não é de profissional da administração, não é líder em organização, né? E muitas vezes desqualifica alguns conceitos para que a gente possa perpetuar a exclusão, a marginalização, a violência toda de maneira geral, de classe, de gênero, enfim, para camuflar, né, o tanto que a gente precisa, na verdade, de lutar para melhorar essa situação. Né? Então, o seu texto ele vai ser atual a despeito da queda do governo. Né? Então, você traz essa noção do último governo, mas ele vai ser atual por muito, muito, muito tempo, e eu acho que a gente tem que estar sempre atento com esses conceitos e fazer sempre uma leitura crítica do que a gente trabalha na administração, para não incorrer nesse lugar vago e completamente assim, fora de serviço, né? que alguns conceitos nossos, talvez por serem assim tão amplos e tão, às vezes, vulgarizado, né? Porque ele cai muito no cotidiano, o quanto que a gente precisa qualificar. Parabéns e obrigado pelo seu trabalho trazer isso. Assim, eu saio dessa sessão bem mais feliz do que da sessão que eu me referi, que eu tive aquela experiência na Enampad. Não, fora de serviço é relativo, né? Porque tá a serviço, né? O discurso está a serviço tá a serviço de alguém, né? né? Não seria o nosso, né? Assim, de quem eu não quero dizer. Tá a serviço de quem? Não sei, não vou falar, gente. Não vou citar nomes, mas
existe um motivo daquele discurso estar ali, né? Tá dado ali, e existe um motivo também dele ser amplamente aceito, né? Eu acho que é função nossa, como administradores, professores, a gente fazer essa discussão em sala de aula, com os nossos alunos e fazer esse tipo de questionamento. Às vezes as pessoas viram para mim e falam assim, não, mas essa perspectiva é muito crítica, é crítica demais, e não sei o que lá. Eu falo, gente, falta um contraponto na administração, né? A gente tem funcionalistas demais, é muito funcionalismo na administração. Está faltando também os professores que são muito críticos demais, que vão fazer isso aqui na cabeça dos alunos, falar assim, opa, peraí, será que esse discurso que eu estou engolindo é assim, tão inócuo quanto Às eles vezes também, fazem assim, parecer? nem é crítico, sabe? Eu acho que é como se fosse... É um discurso, muitas vezes, o que eu tô falando, não estou falando que a gente é crítico, não. Eu acho que a gente está sendo técnico. Porque quando você fala que o conceito de carreira não é esse, pessoal, porque o conceito de carreira... Aí fala, mas a pessoa é crítica. Aí fica parecendo que dentro do conceito de carreira caberia algumas outras definições para abarcar algumas situações. E aí, determinada situação passa a ser determinada perspectiva passa a ser uma perspectiva crítica. Eu penso, o quanto que é uma perspectiva crítica, ou na verdade, o quanto que é uma perspectiva técnica, porque o conceito ele não pode abarcar isso. Porque se a gente imaginar que existe na noção de carreira, né, uma escolha intencional da trajetória do sujeito, né, em termos de sua trajetória de emprego. Aí, quando a gente coloca ali o profissional, a gente pode estar falando da exceção da exceção, da pessoa que escolheu realmente vivenciar, mas assim, o público que você entrevistou, né, que você traz para o seu estudo é o público que intencionalmente escolheu ser profissional de sexo e tem consciência, né, que ele faz ali uma carreira. Então você não traz a questão da exclusão social, a questão da discriminação, porque aí tecnicamente está errado. Porque senão fica parecendo que na administração, a administração deixa de ser uma ciência, ela passa a ser qualquer coisa. Então, eu acho que a gente tem que ter esse cuidado, sabe? Porque, e assim, muitas vezes também, eu acho que esse cuidado, assim, não, a minha perspectiva não é uma perspectiva crítica, não, porque senão você desqualifica, é como se você desqualificasse o que eu estou dizendo, como se eu dissesse alguma coisa em função da minha perspectiva. E aí a gente fica discutindo perspectivas, em vez da gente discutir tecnicamente o conceito, isso não cabe no conceito, sabe? Então, eu acho que faz sentido também, assim, a gente trazer isso para esse momento aqui, né? Porque a gente é que ajuda a qualificar o que a gente diz, né? A gente é técnico, então a gente tem que dizer com técnica, né? Eu tive essa discussão esses dias para trás com a... Deixa eu só interromper um pouquinho, gente, porque senão a sessão vai cair, sabe? Nós estamos aqui, eu estou vendo meu relógio, nós estamos com 4 minutinhos só, tá? E aí, eu queria ver se a Rafaela tem mais alguma consideração. Você desculpa interromper, porque cai mesmo, tá? Ela colocou no chat aqui a solicitação de avaliação da sessão. Então, vocês querem linkar? Porque aí tem um link que ela colocou aqui, em que vocês vão fazer a avaliação, tá? Rafaela, você tem mais alguma observação antes que a gente caia? Não, a questão da avaliação, também deixei o link para o network, caso queira continuar, e acho que a sessão ela não vai cair, acho que tu consegue terminar não o cai, teu raciocínio. Não, beleza, as que eu já participei, elas não estão caindo. Não, Joia, mas se cair, gente, vai para a sala de network, então, e continua lá, tá bom? De qualquer maneira, então podemos finalizar aqui. Vamos lá, Stefânia, vamos aproveitar o tempo, então. Não, só batendo papo mesmo. Eu tive essa discussão com a Carol porque eu queria fazer uma análise fílmica também de filmes sobre opt-out, mas masculino, sobre a opção dos homens de sair do trabalho, e eu tive essa discussão, porque literatura trata o opt-out só feminino, assim, você quase não encontra... Na verdade, eu encontrei um trabalho que falava sobre opt-out masculino, e é uma coisa tão inconcebível, tão desnaturalizada, que eu fiquei um tempão pensando, gente, será que esse conceito serve? Será que cabe? A gente teve uma discussão, assim, eu ainda tenho que ter mais essa discussão com ela, sabe? E eu acho importante esse preciosismo com o conceito, inclusive era o que eu ia falar sobre o outro trabalho da autora que não veio, que algumas coisas de conceito precisam ser muito bem delimitadas no texto, realmente, porque
como você disse, a gente é técnico, e aí a gente tem que fazer, tem que ter esse preciosismo mesmo com a técnica, com os conceitos. Se você está trabalhando um conceito e acha que ele pode estar numa outra perspectiva, você tem que defender aquilo muito bem no seu texto também, né, com uma lógica. E eu acho que todos os textos aqui que foram apresentados, eles trazem isso muito bem feito, assim. Gostei muito dos textos mesmo. Oi, gente, então, só para a gente fechar, tem mais alguém que gostaria de fazer alguma consideração? Até porque, na sequência, a gente tem outras atividades, né? Eu tenho. É Vamos só lá. uma pergunta mesmo, uma curiosidade que ficou, Ronan, em relação ao seu trabalho, porque, assim, primeiro, parabenizar todos os autores, os trabalhos riquíssimos, gostei muito das apresentações, do debate. O interessante, né, a Rafaela já chamou a atenção, as diferentes metodologias. Ronan, no momento que o seu tema é um tema muito... assim, que gera muita suscetibilidade, né? Enfim, eu queria saber, no momento que você abordou essas pessoas, você ainda era funcionário? Você ainda trabalhava no SUS? Foi isso? Eu queria entender essa abordagem. Você teve acesso aos prontuários? Você, né, já sabia, né, da condição de cada um deles? Da condição de saúde? Na verdade, eu conhecia bem o ambiente, porque eu trabalhei lá por muito tempo, mas nesse ato, não. Eu saí, eu me formei, inclusive, a minha primeira pesquisa, quando eu trabalhava lá, na verdade, eu era estudante da graduação em administração. Depois, enquanto administrador, eu, inclusive, modifiquei minha carreira, eu não trabalhei, não fui mais profissional de saúde, fui trabalhar em mineração, e o meu retorno àquele ambiente se deu em função do mestrado mesmo. Então, ali eu fui enquanto aluno de mestrado. É claro, a minha pesquisa foi muito facilitada em função do relacionamento que eu já tinha com o pessoal, porque é um público que é muito preservado, que tem uma identidade muito preservada. Então, é até por isso que eu submeti a 2 comitês de ética, Comitê de Ética em Pesquisa do SUS, Comitê de Ética em Pesquisa da PUC. Não seria uma pesquisa fácil de ser realizada, ou o convencimento ali dos profissionais daquele espaço. Eu acho que seria muito difícil se eles já não tivessem tido comigo uma primeira experiência de pesquisa, e também o fato de já me conhecer pessoalmente enquanto profissional de saúde que fui, porque é realmente um público que precisa ter identidade muito preservada. Isso é uma determinação legal, inclusive. Então, eu não voltei enquanto funcionário, não. Eu já voltei enquanto aluno mesmo, e aí nessa condição eu tive que redobrar esse cuidado, né? Apesar de ter tido, sim, uma facilidade em função de pessoal ali já me conhecer. Então, eu sou extremamente grato a eles, inclusive, a essa abertura que me foi dada. Agora clareou bastante, né? Porque a gente sabe que essa abordagem, né, para essa temática, ela é muito difícil. Então, esse seu conhecimento, né, prévio... Tanto que, assim, eu não podia nem escolher muito, era até uma condição. Eu não pude acessar prontuário, eu não pude nada. Então, todas as informações, elas me eram dadas pela pessoa, e eu ficava ali na linha de frente do atendimento, junto com os farmacêuticos ou os atendentes da farmácia. Então, no momento que uma pessoa, inclusive eu não perguntava, você é soro positivo? Chegava uma pessoa para o atendimento, e aí enquanto ela era atendida e se colocava enquanto pessoa soro positiva, que ia buscar determinada medicação, eu perguntava se ela poderia participar da pesquisa. Então, eu não ficava simplesmente na fila ali expondo as pessoas, porque a farmácia, apesar dela ser uma farmácia especializada em atendimento à pessoa soropositiva, ela tem outra medicação, tem diversos tipos de medicação, né? É uma farmácia, na verdade, da especialidade de infectologia, então você tem ali medicação de toda a ordem dessa especialidade, e é também uma farmácia que, além de dispensar medicação antirretroviral, ela é a farmácia de um centro de referência de saúde médica, que tem ali também medicação de outras especialidades. Então, você tem um atendimento específico da pessoa soropositiva, mas você tem também o atendimento de outras demandas. Então, eu tinha que ficar ali bem atento. Assim, havia bastante rosto, eu conhecia, porque essas pessoas, elas têm qualidade de vida, né? Então, em algum momento, chegava alguém ali, a gente interagia, a gente se reconhecia, e aí tinha também essa oportunidade de participar da pesquisa. Então, mas de maneira geral seria bem difícil se não houvesse esse meu primeiro contato lá enquanto profissional de saúde. Talvez vale a pena você colocar isso no trabalho, sabe, que valoriza, inclusive, né? Sim, contar essa história, né? Sim, verdade. Parabéns. Ô, Ronan, obrigado. É a primeira vez que eu vejo um trabalho que trata um assunto
tão difícil assim, que não usa bola de neve como tipo assim, eu entendo porque Como as pessoas técnica, né, de também não se abordagem. conhecem entre Ah, si muitas vezes, né? uhum. Mas como técnica de abordagem nos meus trabalhos, eu trabalho violência. Violência também é um assunto muito crítico, assim. E a gente sempre usa bola de neve. E a primeira vez que eu vejo um trabalho que não usa bola de neve, eu fiquei assim, meu Deus, A gente tem que é usar os só recursos chegar que a gente ali e tem, né? ficar, Então, tipo, perguntando. a gente Eu falei assim, meu Deus, ele chegou e perguntou assim na cara, ficou bem mais claro para mim, Uhum, contando assim. uhum. Gente, olha, sinto dizer, mas nosso tempo é 3 minutos, é empate técnico, né? A gente tem que fechar, né? Até por consideração às próximas sessões. Mas tem a sala de networking, que a Rafaela já compartilhou aqui no chat, tá? Então, para quem quiser continuar o debate, infelizmente tem outro compromisso, não vou poder continuar. Eu gostaria de parabenizar a todos, né, e todas, agradecer pela participação, né? E vamos lá para a sala de networking, quem quiser continuar o debate, tá bom? Muito obrigada. Obrigada, Rafaela. Obrigada, professora. Parabéns por todos os trabalhos. E espero ver todos vocês em um outro momento, pessoalmente, quem sabe. Tchau, pessoal. Obrigado. Obrigada, Tchau, tchau. gente. Até mais. Tchau, gente. Tchau.